Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Biblicamente, o programa que a gente fala aqui da Palavra de Deus de forma descomplicada, de forma simples, porque é mais simples do que parece, tá bom? Meu nome é Isaac Félix e eu tô aqui, com a minha caneca do Homem-Aranha de todos os episódios, mas hoje nós temos uma caneca nova. Nós temos a caneca do Hulk e eu quero saber de você aí, o que você acha que venceria numa luta entre Homem-Aranha e Hulk? Cara, a resposta pode te surpreender, então se você é fã do Homem-Aranha, tá torcendo por ele, coloca aí, hashtag Homem-Aranha. Se você tá torcendo pro Hulk, coloca aí, hashtag Hulk. Mas enfim, voltando pra cá, voltando pro programa, hoje nós vamos responder uma pergunta que é muito importante na vida cristã, né? O que é a igreja? Cara, muita gente tá na fé cristã há tanto tempo e vai pra igreja e às vezes nem entende direito por quê, nem entende direito qual é o objetivo, qual é o propósito da igreja, por que a igreja existe, você tá entendendo o que eu tô falando? Então hoje nós vamos mergulhar na igreja de Cristo. O que é a igreja? Bem, pra começar, o que a igreja não é? Coloca aqui, editor, a igreja não é um clube social, então a igreja não é um lugar que você vai só para encontrar os seus amigos crentes, talvez para encontrar aquela pessoa querida que você tanto busca. A igreja não existe só para isso, a igreja não é só o clube social cristão. Outra coisa que a igreja não é, ela não é um prédio, tá bom? A igreja não é apenas um prédio. E a gente vai ver isso já já quando a gente entrar na palavra original usada para a igreja. E outra coisa que a igreja não é também é que a igreja não é uma ONG, tá bom? Muita gente acha que a igreja é instituição cristã para fazer trabalho social, quando na verdade não, a igreja ela existe para muito mais que isso, tá bom? A primeira menção da igreja na Bíblia está lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, Jesus ele tá conversando com seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos: quem que os homens dizem que eu sou? E eles começam a falar um monte de resposta errada. Você é João Batista, você é Elias, você é Jeremias, você é um profeta. Não, Jesus não era nada disso. Ele sabia, então ele fala: e vocês, os 12 que estão sempre comigo, os caras que me conhecem de verdade, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio de revelação, ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então ele fala: não foi nem carne nem sangue que te revelou, e você conhece esse texto. E Jesus então ele responde para Pedro, saca só, lê comigo aqui: feliz és tu, Simão Barjonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, olha isso aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está falando aqui? Essa aqui é a primeira menção da igreja. Ele está falando sobre a revelação que Pedro teve. Ele fala: também te digo que tu és Pedro. A palavra original aqui é Petros, que significa uma rocha, né? Mas ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando que vai edificar a igreja sobre Pedro, ele está falando que vai edificar a igreja sobre a revelação que Pedro teve. Qual que é a revelação? Que Cristo era o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação, Cristo estabelece a tua igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a igreja é que ela foi estabelecida por alguém. A igreja foi estabelecida por Cristo. A igreja pertence a Cristo. Muito se diz hoje sobre a igreja ser feita por homens. A igreja existe para manipulação, a igreja existe para lucro, a igreja existe para controle. Não. A igreja existe porque ela foi estabelecida por Cristo. E quando nós questionamos a existência da igreja, na verdade nós estamos questionando o autor da igreja, aquele que inventou a igreja, que é Jesus. Vocês estão entendendo a importância da igreja na vida cristã? Aí ele continua, a palavra original que ele usa aqui para a igreja. Qual é essa palavra? Ele poderia ter usado as palavras das instituições religiosas da época. Ele poderia ter falado: sobre esta pedra construirei o meu templo, ou sobre esta pedra eu construirei a minha sinagoga. Mas ele escolhe usar uma palavra que ela não tem uma conotação religiosa.
A palavra original para a igreja é a palavra eclesia. Ó, vai até tá escrito aqui em algum lugar, o editor vai colocar aqui, eclesia. E o que é então essa palavra, eclesia? A verdade é que ela não é um termo que Jesus inventou. Jesus não fundou a palavra eclesia. Na verdade, ele é um termo que já existia. É um termo que quando ele usa ele, os discípulos sabem exatamente do que ele está falando. Por quê? Porque a eclesia era um termo romano. A eclesia, na verdade, é um termo romano. Ela era usada pelo Império Romano para um propósito muito chave. Sempre que Roma conquistava um novo território, César enviava para dentro desse território a sua eclesia. O que é isso? Eram pessoas que carregavam a autoridade do imperador. E eles eram a embaixada, eles eram os embaixadores do Império Romano naquele novo território. E eles estavam naquele território com uma missão. Eles estavam lá para garantir que esse território recém-conquistado por Roma teria a cultura romana. Então eles estavam lá para ensinar o idioma romano, eles estavam lá para garantir que a arquitetura romana estaria sendo expressa nas edificações daquele lugar, os costumes de Roma, a cultura de Roma, para garantir assim a hegemonia cultural, mesmo com a expansão do reino de César. E Jesus, o que ele está falando aqui, ele está falando, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. Ele está falando, se César tem a dele, eu também tenho a minha. E a minha eclesia carrega o mesmo propósito. É a embaixada do meu reino. Então essa é a função da eclesia, da igreja de Cristo, é ser a embaixada do reino de Deus na terra, carregando a autoridade do rei. Vocês estão entendendo? E Cristo, essa não é a primeira palavra de cunho não religioso que Jesus usava. Por exemplo, os apóstolos, né? O nome dessas pessoas enviadas por César para implantar a sua eclesia nesses territórios novos eram apóstolos. Eles eram os apóstolos de César. E Jesus fala, eu também tenho os meus apóstolos. Eu também tenho a minha eclesia. Ele estava usando termos da época para comunicar a sua mensagem. E a eclesia é essa embaixada do reino de Deus. Então ela não é apenas um lugar que você vai para ter um clube social. E eu não estou falando que você não vai ter amigos e criar relacionamentos na igreja. Tudo bem. A igreja também não é só um prédio. Não estou falando que você não pode ir para a igreja no prédio, na esquina da rua tal, onde você vai na tua congregação. Eu tenho a minha e eu espero que você tenha a sua. Mas a igreja vai além do prédio. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu também não estou falando que a igreja não pode fazer obra social. Lógico que ela pode, mas ela é mais do que uma instituição que faz obras sociais. A igreja é a embaixada de um reino espiritual. Agora, tem uma coisa sobre a igreja que a gente precisa entender, a Bíblia deixa clara nesse texto. Ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja também não é apenas um refúgio. A igreja também não é um esconderijo. Eu vou para a igreja para me esconder do mundo lá fora. Não é isso que Jesus está planejando quando ele institui a igreja. O que ele fala é, não, a igreja está no ataque, a igreja não está na defensiva. A gente não está jogando para não perder, a gente está jogando para ganhar. A gente está agredindo, ou seja, é uma expansão agressiva, é uma manifestação agressiva. Contra o quê? Contra pessoas? Óbvio que não. A palavra de Deus já nos fala que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Mas ele fala que, assim como a eclesia, ela agredia a cultura, que não era a cultura do reino de César, a eclesia de Cristo, ela agride qualquer outra cultura que não esteja de acordo com o reino de Deus. Ela vai contra a cultura do reino das trevas, ela vai contra a cultura que não está de acordo com os princípios do reino do rei dessa eclesia. Você está entendendo o que eu estou falando? E a gente vê isso aqui claramente em João capítulo 17, em que Jesus
está falando, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que os guardes do mal. Ou seja, a igreja não foi feita para você se esconder do mundo. A igreja não foi feita para ser seu esconderijo do mundo. Não, ele fala, vocês têm que estar no meio do mundo, no meio do povo, assim como os representantes de César não se escondiam do povo daqueles territórios. Eles estavam lá para instaurar uma cultura. Como é que nós vamos instaurar a cultura do reino de Deus se nós estamos sempre escondidos dentro da igreja? Isso não faz sentido, mas muitas vezes essa é a nossa visão de igreja. A gente acha que igreja é aquele lugar que fica no endereço tal, que a gente vai para ouvir uma palavra bacana e poder falar que a gente é crente. Igreja não é isso. Ou então a igreja é aquele lugar que ajuda o pobre necessitado. Igreja não é só isso. A igreja é muito mais, ela é a eclesia, ela é a embaixada do reino de Deus na terra. E ela está encarregada de trazer transformação, não apenas para pessoas, mas também para a cultura. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente viu um pouco disso no último vídeo, nesse vídeo aqui, falando sobre a grande comissão, como ela não se trata apenas de pessoas, mas também de culturas. E justamente o papel da igreja é ser essa embaixada do reino que cumpre a grande comissão em sua totalidade, não cuidando apenas de indivíduos, mas também mudando e influenciando a cultura. Isso é ser igreja, isso é ser eclesia. É isso aí, pessoal, mais um vídeo do Biblicamente aqui. A gente trouxe hoje a definição da palavra eclesia, que é a palavra original para quando Jesus fala da igreja. Eu espero que tenha abençoado você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo o que Deus está falando com você. Não esquece de deixar a hashtag de quem você acha que vai ganhar, se é o Hulk ou se é o Homem-Aranha. Quem vai ganhar essa briga? Me fala aqui para quem que você tá torcendo, beleza? Compartilha esse vídeo também com aquela pessoa que Deus está colocando no seu coração e se inscreve aqui no canal. É isso aí, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. No.